irmão, minha irmã, eu desejo que a graça de Deus esteja no seu coração e no seu lar. Iniciemos este instante de oração e de crescimento espiritual, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É muito bom poder partilhar com você um pouco da palavra e dos ensinamentos que nós encontramos na palavra de Deus. Hoje, dia 20 de janeiro, dia de Marte São Sebastião. As memórias históricas, também nós lembramos que nesta data, em 2009, foi a posse do primeiro presidente negro afro-americano dos Estados Unidos. E também a fundação da cidade do Rio de Janeiro. É dia do farmacêutico e dia nacional do Fusca. Vamos nos preparar para escutar a palavra de Deus de hoje, tirada do Evangelho de São Marcos, o Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, os versículos dos 18 ao 22, que diz: Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam fazendo jejum. Então alguns perguntaram a Jesus: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus fazem jejum e os teus discípulos não fazem? Jesus respondeu: Vocês acham que os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com ele? Enquanto o noivo está presente, os convidados não podem fazer jejum. Mas vão chegar dias em que o noivo será tirado do meio deles. Nesse dia eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano e o rasgo fica maior ainda. Ninguém coloca vinho novo em barris velhos, porque o vinho novo arrebenta os barris velhos e o vinho e os barris se perdem. Por isso, vinho novo deve ser colocado em barris novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É bom partilharmos da palavra de Deus e, para ecoar no nosso coração, nesse dia de hoje, esta frase do Evangelho que diz: Dias virão, porém, em que o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. O Evangelho, nós temos várias formas de refletir o teológica, bíblica, mas eu gostaria e quero, de fato, refletir com você espiritualmente, com o propósito de que nós, você e eu, cresçamos espiritualmente. E dentro dessa dimensão espiritual interessante, quero refletir sobretudo este pequeno trecho em que alguns olham e comparam os comportamentos. É algo que particularmente me entristece quando nós comparamos o comportamento de pessoas. Não entendemos que as pessoas são diferentes, que as pessoas estão em situações diferentes, em tempos diferentes, em caminhadas diferentes. E aí vão perguntar: por que os discípulos, os fariseus e os discípulos de João jejuam e os teus discípulos não jejuam? Não era uma pergunta com um propósito espiritual, mas certamente com um propósito de opor ao comportamento. Quantas vezes isso se repete na nossa vida, talvez até você, meu irmão, e eu, quantas vezes nós fazemos isto de forma, podemos dizer, entre aspas, natural. Nós comparamos por que fulano faz isso e ciclano faz daquele jeito, por que fulano é da igreja, por que fulano é religioso e se comporta assim e ciclano se comporta daquela forma. Acredito eu que este seja um péssimo comportamento ou atitude da nossa parte e uma falta de verdade, de conhecimento da palavra de Deus e amor humano. Quando nós amamos, nós vamos entender que cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu momento. E nós louvamos a Deus por aqueles que já estão à frente, por aqueles que já cresceram espiritualmente, os santos e santas, os profetas e profetisas, os missionários e missionárias de hoje, mas louvamos também a Deus por aqueles que, de modo perseverante, a cada dia se esforçam
para serem melhores, para fazer o melhor de si, para dar o melhor de si. E talvez o melhor ainda não seja como o outro faz, no sentido do jejum, de jejuar. E aí Jesus depois vai explicar, de fato, o sentido verdadeiro, que agora, com a presença dele, o olhar deveria ser outro. E daí a gente, mais uma vez, vemos o tanto quanto nos faz pecar, nos faz errar, nos machucar e machucar os demais, quando nós fazemos comparações sem procurarmos entender. Jesus não vai falar especificamente a respeito do jejum, mas do comportamento dos discípulos. Não é agora a hora deles fazerem jejum, porque agora eles estão com o noivo, agora eles estão participando da alegria, agora eles estão fazendo algo mais significativo, que é a comunhão na alegria com aquele que está alegre. É o que às vezes falta a cada um de nós, estarmos por inteiro onde estamos, sentir com o outro aquilo que o outro sente, apesar da caminhada ou do momento em que nós estamos vivendo. O que Jesus vai falar aos fariseus, aos que estão lhe questionando, e também fala a cada um de nós para que aprendamos, é que precisamos ver onde estamos e se estamos vivendo conforme o momento, o lugar, as pessoas com as quais estamos ou pelo menos deveríamos estar em comunhão. Estamos em contato e, como cristãos, deveríamos estar em comunhão. Quando nós estamos em comunhão como cristão, nós sofremos com os que sofrem, se alegram com os que se alegram, nós nos esforçamos com os que se esforçam, e aí nós vamos ser um com o outro. Os discípulos de Jesus estavam daquela forma, não era momento de jejuar. E aí Jesus vai concluir: dias chegarão em que o noivo será tirado, então eles poderão fazer o jejum, mas agora não. Mas o nosso problema é que nós olhamos para o outro, o comportamento do outro. O outro está fazendo desse jeito e esse não está fazendo daquela forma. Vamos pedir a Deus a graça da gente mudar este comportamento, de nós sermos menos críticos nesse sentido, não nos permitirmos fazermos comparações, mas nos esforçarmos para sentir o coração de cada um dos nossos irmãos. Desta forma, nós vamos viver como Deus quer, acima daquilo que, às vezes, humanamente nós fazemos de sacrifício, que não produz efeito. É mais importante que nós nos esforcemos para compreender, para entender o outro, nas suas limitações, nas suas fraquezas, nas suas dificuldades, no seu jeito de ser, para que, entendendo, nós possamos ajudá-lo a caminhar nos caminhos do Pai. Para que isso aconteça, rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu louvo a Deus por você partilhar este momento de oração. Espero que você partilhe este áudio com os contatos, com as pessoas que você ama e quer que cresça espiritualmente. E, sobretudo, que você mude o seu comportamento. Não se compare com os outros. Queira ser aquilo que Deus quer que você seja, não o que o outro é. Desta forma, você será feliz. Tenha um dia abençoado, sempre na graça do Pai.